Oi, gente. Então, como tínhamos combinado, terminamos a revisão do emprego da vírgula com aqueles exercícios e hoje começamos a colocação do pronome. Quando a gente fala em colocação do pronome, ou quando a gente vê uma questão no Enem, no vestibular ou no concurso que tenha esse título ou este comando lá na questão colocação do pronome, a gente sempre vai lembrar de três palavrinhas básicas, que é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Parece palavrinhas difíceis, parece palavrinhas que requerem uma explicação muito complicada ou sofisticada, mas não. É bem simples. A próclise acontece quando o pronome ele vem antes do verbo. A mesóclise acontece quando ele vem na metade do verbo. Como assim na metade do verbo? O verbo vai ficar repartido? Sim, de certa forma vai ficar. Porque assim como em alguma frase eu posso dizer: direi a ti toda a verdade. Direi a ti toda a verdade. Numa outra frase, eu poderia dizer: dir-te-ei toda a verdade. Dir-te, o pronome ali no meio do verbo, ei. Dir-te-ei toda a verdade. Mas isso a gente vai ir aprendendo ou revisando ao longo dos vídeos. Hoje eu só estou dando um resuminho, mostrando para vocês, relembrando para vocês, na verdade, o que se trata quando se fala em colocação do pronome. E por último, a gente tem a ênclise. A ênclise é quando esse pronome vem após o verbo. Todos esses pronomes que a gente está falando dizem respeito aos pronomes oblíquos, átonos, que via de regra que a gente encontra na gramática da língua portuguesa o pronome me, o pronome te, o pronome ser, o pronome o ou os, o pronome a ou as, o pronome lhe ou lhes, geralmente esses pronomes oblíquos átonos. Depois a gente vai ver que nessas regrinhas tem algumas exceçõezinhas ali para complicar a vida da gente, mas nada de muito mirabolante que a gente não possa memorizar ou aprender. Então, eu coloquei o resuminho do resuminho aqui no quadro, como nossa primeira aula de colocação do pronome, e ao longo das próximas aulas, a gente vai mostrando isso com exemplos direto na frase, tá? Então, aqui no quadro está o que eu acabei de falar para vocês. Colocação do pronome. Então, próclise, mesóclise e ênclise. Sempre que se falar em colocação do pronome, a gente lembra dessas três palavrinhas. E como eu acabei de dizer, a próclise, o pronome vem antes do verbo, a mesóclise vem no meio do verbo e a ênclise vem após o verbo. Aí eu coloquei aqui uma observação. Que pronomes são esses que eu estou dizendo? Os pronomes oblíquos átonos, que são, via de regra, o pronome me, o pronome te, o pronome se, o pronome o, a, lhe, os, as, lhes, o pronome vos e o pronome se repetido conforme estará no singular, no plural, no
como ele for distribuído ali gramaticalmente falando. E eles ocupam 3 posições em relação ao verbo, como a gente já viu lá. Uma posição antes, uma no meio e uma após. Essa no meio do verbo, que num primeiro momento, como eu já disse no início do vídeo, a gente fica pensando, como assim no meio do verbo? Então, como eu disse, eu direi a ti toda a verdade. Se eu usar mesóclise, eu vou colocar assim, eu dir-te-ei toda a verdade. Então, aqui, ó, direi. Ficou no meio aqui o pronome, um dos pronomes oblíquos átonos, o pronome ter, tá? Então, eu antecipei um pouquinho, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, ficou muito baixinho. Opa, vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Ah, acho que agora melhorou para ver aqui. Eu direi. O pronome aqui ficou no meio. Eu dir-te-ei toda a verdade. Tá, gente? Então, antecipei aqui só um exemplo da mesóclise. Desculpa, eu me atrapalhei por causa de uma outra coisa aqui mesmo, mas não é o caso. Só antecipei porque quando diz como assim no meio do verbo, às vezes num primeiro momento a gente, mesmo tendo estudado lá no ensino médio, tendo estudado lá no ensino fundamental, se vocês estão estudando para o Enem, para o vestibular ou para o concurso, às vezes num primeiro momento ainda não foram para esse capítulo, então não lembram como assim botar um pronome no meio do verbo. Mas como vocês viram, é bem simples, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Começamos o capítulo da colocação do pronome e nos próximos vídeos a gente explica melhor cada um deles, a próclise, a mesóclise, a ênclise, com frases, com orações, com exercícios corrigidos, como a gente tem feito com os outros conteúdos, tá bom? Então é isso por hoje, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!